Sabe, a música popular brasileira é tipo um mapa gigante. E nesse mapa, algumas figuras não são só pontos de referência, não. São as próprias montanhas que definem a paisagem. Hoje, a gente vai explorar a vida e a obra de uma dessas forças da natureza, Paulo César Pinheiro. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do cara de quem estamos falando, vamos a um número. Mais de 2.000 canções gravadas. É uma produção, nossa, monumental, que só por isso já colocaria ele no panteão dos maiores, fácil. Só que, e aqui que tá o pulo do gato, a quantidade não conta a história toda. Falar que o Paulo César Pinheiro é só um letrista seria a mesma coisa que chamar um arquiteto de empilhador de tijolos. Não faz sentido. Porque a missão da obra dele, na real, era outra. Era traduzir em versos as dores, as alegrias, a nossa ancestralidade e a resistência de um povo inteiro. Ele ajudou a construir, com palavras, o som do que é ser brasileiro. Certo, então bora mergulhar nessa história. A nossa jornada aqui vai seguir os passos dele. Do menino prodígio, passando pela luta contra a ditadura, a consolidação dele no coração do samba, até ele se tornar um verdadeiro guardião da nossa cultura. Tudo começa lá no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E o bairro não foi só um cenário, não. Foi quase um personagem na formação dele. Imagina só, ali, entre as serestas e os choros que ele ouvia pelas janelas, um jovem Paulo César absorvia a matéria-prima da música brasileira, muito antes de saber que seria um poeta. E que poeta, hein? Agora, o mais impressionante de tudo é a idade que ele tinha quando escreveu isso. 14 anos. Com 14 anos, ele compôs Viagem, uma canção sobre morte e despedida com uma profundidade que, olha, assustou os músicos mais velhos. Parecia uma alma antiga vivendo no corpo de um menino. E a ascensão dele foi meteórica. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Aos 14, ele já compunha clássicos. Aos 19, em 1968, um dos anos mais sombrios da ditadura, ele vai lá e vence a Bienal do Samba. E só 4 anos depois, em 72, ele já usava a caneta dele como uma arma de resistência. O ponto de virada mesmo foi o encontro com o gênio do violão, Baden Powell. O Baden estava procurando um novo letrista e encontrou nesse adolescente a capacidade de traduzir a alma afro-brasileira como se fosse um veterano. Juntos, eles aprofundaram os afro-sambas, um estilo que mistura elementos do samba com a religiosidade de matriz africana, criando canções com uma densidade narrativa completamente nova. A gente entra agora num dos períodos mais pesados da nossa história. Com a ditadura militar e a censura comendo solta, a arte precisou se reinventar para sobreviver. E o Paulo César Pinheiro, bom, ele virou um mestre em dizer o que não podia ser dito. Essa letra aqui é o exemplo perfeito do que a gente pode chamar de guerrilha cultural. Pesadelo é um recado direto na cara dos opressores, mas disfarçado de sonho. Ele está afirmando que a arte é imortal, que ela sobrevive à força bruta. A censura, vai saber como, deixou passar, mas o público entendeu na hora. E ele não tinha medo de bater de frente, não. Esse episódio aqui é inacreditável. Os censores vetaram a música Sagarana porque achavam que as palavras difíceis que ele tirou da obra de Guimarães Rosa eram algum tipo de código secreto. Indignado, ele foi até o escritório dos caras com o livro debaixo do braço para dar uma aula de literatura para eles. Isso mostra não só a coragem, mas a erudição dele como escudo. Isso aqui mostra brilhantemente o poder da poesia dele. Tô Voltando era, a princípio, uma canção simples sobre voltar para casa. Só que ela foi lançada no momento exato em que os exilados políticos começaram a voltar para o Brasil com a lei da anistia. O povo pegou essa música e a transformou no hino desse reencontro do Brasil consigo mesmo. Agora, vamos para o território onde o nome dele talvez seja o mais forte de todos, o samba. Duas parcerias em especial com João Nogueira e Clara Nunes não só criaram clássicos, mas ajudaram a definir os rumos do gênero. Para sacar a genialidade do Pinheiro, é só olhar como ele era versátil. De um lado, a parceria com o maestro Tom Jobim, criando poemas quase sinfônicos sobre um Brasil profundo, místico. Do outro, a parceria com o sambista João Nogueira, fincando o pé no subúrbio para fazer a crônica da boemia e da resistência do samba de raiz. Ele passeava por esses dois mundos com uma naturalidade que, nossa, impressiona. Com o João, a parceria era quase uma terapia. O João Nogueira, que perdeu o pai muito cedo, pediu uma letra sobre essa ausência. O Pinheiro foi lá e escreveu Espelho, uma das canções mais sensíveis da nossa música. O medo de o espelho se quebrar é o medo de perder a conexão com a herança, de ver a própria identidade sumir ao se tornar a imagem do pai que já se foi. É muito profundo. E então, vem a Clara Nunes, sua esposa e musa.
Para ela, ele escreveu Canto das Três Raças, uma canção que é praticamente um novo mito de fundação para o Brasil. E aqui está a chave. A música ataca de frente a ideia de democracia racial, aquele mito de que a mistura de raças aqui foi harmoniosa. O Pinheiro reescreve essa história não pela harmonia, mas pela dor. Começa com o soluço calado do indígena, passa pelo grito de revolta do negro escravizado e junta essas dores para explicar a formação do nosso povo. É a história do Brasil contada como um trauma que a gente compartilha. Mas a vida de quem escreve sobre a alma de um povo também tem suas próprias dores profundas, né? O ato final dessa trajetória é sobre uma perda devastadora, mas também sobre uma capacidade incrível de se reerguer e se reinventar. Em 1983, a morte precoce da Clara Nunes o silenciou. Foi um baque. O poeta ficou mudo, paralisado pela dor. A música, que era o seu refúgio, virou uma lembrança da ausência. Foram os amigos, como João Nogueira, que tiveram que literalmente forçar ele a transformar o luto em arte de novo, a voltar a viver. E ele se reconstruiu. Ao se casar com a Luciana Rabelo, ele não só encontrou um novo amor, mas uma nova família musical. A parceria com o irmão dela, o violonista Rafael Rabelo, o desafiou a escrever letras para melodias instrumentais de uma complexidade absurda. Ele também mergulhou de cabeça na literatura, no teatro e se tornou um pilar na preservação da memória musical do Brasil. No fim das contas, a grande sacada é essa. A obra dele é um arquivo vivo da identidade brasileira. Num país que parece sofrer de amnésia crônica, que esquece seus heróis, ele construiu um monumento feito de versos. E esse, meu amigo, ninguém derruba. E tudo isso leva a gente para a pergunta final. Ao ouvir essa obra gigantesca hoje, do samba ao erudito, da canção de amor ao hino de protesto, que Brasil é esse que a gente escuta? Talvez seja o Brasil real, com todas as suas contradições, suas dores e suas belezas, traduzido pelo seu mais fiel cronista.